amados, nós nos queixamos, reclamamos e não entendemos o que Deus está fazendo. Amém? Então, às vezes nós olhamos para algumas situações e nós pensamos, nossa, por que uma luta tão grande? É que quanto maior a luta, maior a vitória. Amém? Tem uma história aqui que eu quero compartilhar com você que pensa numa luta. Abra a tua Bíblia aí em Josué capítulo 10, a partir do versículo 12. Josué capítulo 10, a partir do versículo 12. Quem não tem, pode acompanhar na tela, amém? Josué é bem no início da Bíblia. Sexto livro. Amém, amados? A palavra de Deus nos diz assim: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E na presença dos israelitas ele disse: sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao arraial em Gilgal, e todo Israel foi com ele. Amém? Feche teus olhos por um instante, nós te glorificamos, meu Deus. Nós te agradecemos, Pai, e nós bendizemos o teu santo nome. Ao Senhor seja dado toda a honra e toda a glória. E nós nos rendemos ao Senhor neste momento, para te glorificarmos, para te exaltarmos e para declararmos que só o Senhor é Deus neste lugar. Vem ministrar sobre as nossas vidas, vem manifestar o teu reino, a tua glória, Pai, e que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Nós nos chegamos ao Senhor nessa noite, porque entendemos, Pai, que nós precisamos do Senhor. Precisamos da tua direção, precisamos da tua força, precisamos da tua ajuda. Então o Senhor vem lutar por nós. Vem manifestar, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre as nossas lutas, sobre as nossas batalhas, o teu poder, a tua unção e a tua glória, e vem dar-nos, Pai, vitória, em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos isso, nós tomamos posse, Pai, e nós colocamos todas as coisas diante do Senhor, e nós te pedimos, fala conosco, e ministra a tua graça e a tua unção, e eu coloco a minha vida nas tuas mãos, e humildemente eu te peço, fala comigo, usa-me, Senhor, como instrumento, e que o teu nome venha a ser exaltado e glorificado neste lugar. E aquele que crê, diga glória a Deus. Toma teu assento, amados, em nome de Jesus, amém? Como eu falei, amados, muitas vezes, nós passamos por situações, por lutas, por dificuldades, enfermidades, vários tipos de situações difíceis na nossa vida. E quantas vezes a gente já olhou e disse, eu acho que não vai dar dessa vez? Quantas vezes a gente já olhou e acha que o melhor seria entregar os pontos? A gente tem falado isso nas últimas semanas. Porque muitas vezes, amados, nós estamos olhando para as nossas lutas, olhando para as nossas batalhas, olhando para aquilo que nós estamos enfrentando, baseados em nós. E esquecemos, amados, que nós temos que olhar não baseado em nós temos que olhar baseados em Deus. Lembrando que Deus é quem luta por nós. Por isso, amados, que quando alguma situação difícil acontece, quando alguma batalha, alguma dificuldade, algo acontece conosco, nós vamos fazer basicamente 3 coisas. Ou nós vamos encarar e enfrentar o que tiver que enfrentar, independente do que seja. Ou nós vamos fugir,
ou vamos ficar parados só reclamando e murmurando. É mais ou menos por aí. Quem é que define o que vai acontecer? Somos nós. Nós é que vamos decidir. Não, o problema é grande, a situação é difícil, mas eu vou enfrentar. Pode ser difícil, mas eu vou enfrentar. Ou nós podemos dizer assim, olha, eu não vou não, eu vou fugir. Ou a gente pode simplesmente ficar parado, não fazer nada, nem enfrentar e nem fugir, mas só ficar reclamando. Qualquer uma das três decisões, amados, ela vai partir de nós. Então, nós vamos olhar para a situação, nós vamos olhar para aquilo que nós estamos vivendo e nós vamos decidir o que nós vamos fazer. E a pergunta, amados, que muitas vezes nós temos que nos fazer é: será que diante das lutas não é aonde nós deveríamos mostrar a nossa fé? Se nós dizemos que cremos em Deus, entregamos a nossa vida a Cristo, não é quando a luta se levanta, não é quando a dificuldade vem, que nós deveríamos dizer assim, agora é que eu vou mostrar a minha fé. Agora é que eu vou mostrar que eu estou firme no Senhor, que eu estou alicerçado no Senhor, que eu creio na sua palavra, que eu creio nas suas promessas, eu creio no que a Bíblia está me dizendo, então eu vou lutar e eu vou enfrentar. Deveria ser assim. O problema, amados, é que muitas vezes nós conhecemos a palavra de Deus, ou pensamos. Muitas vezes nós dizemos, mas eu tenho entendimento, eu venho na igreja, eu escuto. Mas se eu não praticar, se no dia da luta, no dia da batalha, no dia da angústia, eu não pegar isso aqui e não colocar em prática, a pergunta é, do que adiantou? Por isso que muitas vezes a luta se levanta e nós desistimos. Ou muitas vezes a luta se levanta e nós paramos, prostamos e ali só ficamos reclamando porque a luta se levantou. O natural, amados, para aquele que crê, o natural para aquele que entregou a sua vida para Deus, aquele que tem Deus no centro e no controle de todas as coisas, é o quê? É enfrentar, é colocar nas mãos de Deus e vamos para frente, para cima. É isso que nós devemos entender, amados. Nós não fomos chamados para recuar, nós não fomos chamados para ficar parados, nós fomos chamados para avançar. Amém? Nós servimos um Deus que nos chamou para avançar, para vencer. Mas nós só vamos vencer se nós nos dispormos a lutar. Alguém já venceu alguma coisa sem ter lutado? Difícil, né? A gente pode ganhar por WO. Alguém já ganhou pelo WO? O adversário desistiu, mas se a luta se levantou é porque o adversário não desistiu. Então, amados, na vida real, não tem essa de WO. Ou nós lutamos ou somos derrotados. Amém? A história que nós estamos falando, ela está num contexto da posse da terra prometida. Moisés foi substituído por Josué. Deus levantou Josué para ele então colocar o povo na terra prometida. Eles atravessam o mar. Eles vão a primeira cidade que eles vão enfrentar é a poderosa e temida Jericó. Uma cidade onde nenhum exército tinha conseguido invadir, um exército que ninguém nunca tinha conseguido vencer. Aí Deus vai lá e diz para eles assim, ó, pega o exército e começa a marchar em volta. Aí eles foram lá, marcharam na volta da cidade, foram embora. No outro dia, de novo, assim eles fizeram por 7 dias. Quando chegou no 7º dia, eles mandou marchar, e quando eles marcharam 7 voltas, eles pararam e começaram a tocar as trombetas. E Deus veio e fez um terremoto, e as muralhas daquela poderosa cidade caíram, e o povo invadiu e derrotou a invencível Jericó. Após aquilo ali, o povo vai para a próxima cidade, que era a cidade de Ai. Só que, amados, aqui tem um detalhe que nos chama a atenção. Quando eles foram invadir a cidade de Ai, eles foram derrotados. O exército de Ai era mais fraco. Eles olharam e disseram assim, não, nem vamos ir com todo mundo.
Nós temos gente sobrando, nós temos soldados sobrando, não vamos precisar de todo mundo. Vamos mandar um pouco lá e nós vamos derrotar eles lá com facilidade, como se diz, com o pé nas costas. Só que eles voltaram, amados, envergonhados. E quando eles chegaram diante do tabernáculo para consultar a Deus o que tinha acontecido, Deus disse assim, ó, o pecado entrou no meio de vocês. E os líderes se prostraram no chão, os líderes das 12 tribos, junto com Josué, rasgaram as suas vestes, jogaram terra sobre a sua cabeça, cinza sobre a sua cabeça, pedindo perdão a Deus porque o pecado tinha entrado. Ali Deus mostrou que o pecado tinha entrado através da vida de Acã. Acã foi separado junto com ele e a sua família, foi morto a pedrada. A Bíblia diz que fizeram um montão de pedras em cima dele. E aí Deus disse assim, agora vocês vão, e agora eu vou dar Ai para vocês. E eles foram lá e venceram Ai. Aí sim, com o pé nas costas, como se diz. Aí tinha um povo lá chamado povo de Gibeão, viu o que estava acontecendo, viu o que Deus estava fazendo através daquele povo, e eles pensaram assim, nós precisamos ter aliança com esse povo. Porque às vezes, amados, nós olhamos e vamos ver assim, que tem situações que é melhor nós nos aliarmos, dependendo de com quem nós estamos nos aliando, do que nós irmos contra. Gibeão foi esperto, ele disse assim, eu vou me unir a esse povo aí. Fez uma certa armadilha, não vamos aqui entrar em detalhe, mas conseguiu ali fazer uma união. Só que aí, 5 reis dos amorreus, que era um povo forte, olharam e disseram assim, nós vamos ter que invadir, só que sozinho não dá. E a Bíblia vai nos dizer, coloca para nós lá o versículo 5, desse mesmo texto. Então se juntaram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas vieram e acamparam junto a Gibeão e atacaram a cidade. Enfrentar um exército não é fácil, amém? Enfrentar 5 é bem mais difícil, né? Aqui se juntou 5 exércitos e se levantaram contra a cidade de Gibeão. Mas a Bíblia vai dizer que Gibeão rapidamente mandou gente lá para avisar Josué. E aí Josué veio para ajudar. E aqui, amados, começam algumas lições que eu quero compartilhar com você, que nós aprendemos. Quando Deus está no controle. Quando nós entendemos, amados, que Deus está no controle da nossa vida, nós vamos ver que algumas atitudes na nossa vida, elas vão ser normais e naturais diante de qualquer situação que nós possamos enfrentar. Amém? A primeira atitude que Josué faz, ele primeiro consulta a Deus. Amém? Eles vieram e pediram ajuda. Josué, vem nos ajudar com o seu exército. Beleza, mas primeiro nós vamos falar com Deus. Amados, o que eu e você nós temos que entender? Coloca para nós lá Salmos 25, versículos 4 e 5. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor, e ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Faze-me conhecer os teus caminhos. Deus, o que o Senhor tem para mim? Você já parou para pensar nisso? Você já parou apenas para perguntar e esperar a resposta de Deus? Porque às vezes, amados, nós perguntamos para Deus, Deus, o que o Senhor tem para mim? Mas nós não paramos para ouvir. Porque muitas vezes, amados, nós vamos orar. Aí chegamos lá, dobramos o nosso joelho, oramos sentado, ou como for. E aí chegamos, Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí, amém. Levanta das costas e vai embora. Mas aí não é uma oração. É apenas uma pessoa falando e alguém ouvindo. Nós paramos para ouvir a Deus. Nós paramos, amados, para ter o nosso tempo falando com Deus. Mas quando nós terminamos de falar, e nós dizemos assim, Deus, agora pode falar o Senhor. O que o Senhor tem para a minha vida? As minhas orações estão de acordo com aquilo que o Senhor quer? O que eu estou colocando diante do Senhor através da minha oração está atendendo, o Senhor vai atender, e aí nós ficamos parados, esperando a resposta de Deus.
Por isso que o salmista disse: faze-me conhecer os teus caminhos. O que Josué fez foi isso. Ele recebeu o convite: vamos para a batalha. Mas ele disse: antes de tudo, primeiro eu vou falar com Deus. Primeiro eu vou consultar Deus. Por quê? Porque se Deus disser assim, vai, beleza. E se Deus disser, não, não vai. O que a gente faz quando Deus diz não? Ah, mas é que eu quero. Eu não quero esperar. Eu quero isso para ontem, Deus. E Deus dizendo assim: não, mas não, agora ainda não. Não, mas eu quero agora. Aí a gente faz que nem criança mimada. Eu quero, eu quero, eu quero. Quando, amados, a gente coloca Deus na frente de todas as coisas, quando Deus dizer vai, a gente vai. Mas se Deus dizer assim, fica aí, te aquieta aí, deixa eu ficar quieto, o que a gente vai dizer? Sim, Senhor. Nós precisamos aprender isso, amados. Nós precisamos entender que mesmo aquele povo ali tendo aquela união com Josué, Josué disse assim: primeiro eu vou ver o que Deus diz. E se Deus então mandar, eu vou. Se Deus disser, vai lá e entra na peleia, vamos. Agora, se Deus não falar, eu não vou fazer. Primeira lição, amados: quando você for se mover, quando você for fazer alguma coisa, primeiro pergunta para Deus: é para fazer ou não? Qual decisão eu tomo? Porque muitas vezes, amados, nós tomamos a decisão, e aí depois, quando vem o resultado, aí a gente pergunta para Deus: tá, Deus, e aí? Mas se a gente não ouviu antes. Coloca para nós lá, Josué, o versículo 6 ao 8 para nós, desse mesmo texto. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não deixe de ajudar estes seus servos, venha depressa até aqui, livre-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se juntaram contra nós. 7. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército, com ele e todos os valentes. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entregarei nas suas mãos, nenhum deles poderá resistir a você. Quando Deus chega e diz assim, ó, pode ir que a vitória é tua, o que a gente faz? Estufa o peito e se acha grandão. Deus está na frente, eu vou vencer. Ah, pastor, e como é que a gente vai ter essa direção? Como é que a gente vai saber isso? Quando a gente buscar Deus. Porque se a gente não buscar Deus, a gente até vai, mas naquela assim, será que vai? Eu vou ir, eu vou fazer, mas será que vai dar certo? E aí Deus, será? E a gente não parou para ouvir. Às vezes, amados, nós só não estamos parando para ouvir o que Deus quer nos dizer. Muitas vezes a gente não dá o tempo para a resposta. Muitas vezes a gente não espera a resposta que Deus tem. Por isso, amados, que eu e você, nós precisamos entender que mesmo Josué tendo um grande exército, mesmo ele tendo valentes com ele, e aí Deus, vamos lá? Sabe onde é que estava a confiança de Josué? Não estava no exército. Ah, mas o exército era bom, mas não estava no exército. A confiança de Josué estava onde? Em Deus. Ele já tinha visto Deus abrir o mar, ele já tinha visto Deus entregar Jericó, já tinha visto Deus dar a vitória em Ai. Se Deus mandar, vai acontecer. Então, amados, eu e você, nós precisamos entender isso. E isso tem que ficar muito claro, porque senão nós vamos vacilar na fé. Por que nós vamos vacilar? Porque nós vamos tomar uma decisão sem a resposta de Deus. E quando der errado, quem é que nós vamos culpar? Deus. Então a primeira decisão, a primeira atitude que eu e você nós temos que ter é: primeiro pergunte para Deus. Primeiro consulte o Senhor. Em tudo. É a mesma coisa, amados, nós levantamos de manhã, oramos, colocamos a nossa vida diante do Senhor e pedimos: Senhor, abençoa o meu dia, vai na frente.
já vai me livrando de todo o mal, já vai abrindo as porteiras, as portas, tudo que for necessário, mas vai me abençoando, vai me livrando daquele que tenta me atacar, aquele que tenta me perseguir, e nós vamos colocando Deus na frente de todas as coisas. Amados, o inimigo até pode se levantar para tentar, mas não vai conseguir. Nós precisamos entender, amados, que quando Deus está no controle, mesmo que as lutas se levantem, porque eles tiveram que lutar, é Deus que vai nos dar a vitória. Amém? Diga comigo, primeiro, consultar a Deus. Amém? Salmo 27:4 vai nos dizer o seguinte, ó: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu. Nós realmente queremos esse nível de relacionamento com Deus? Porque quando nós buscamos a Deus, antes de tudo, nós estamos buscando isso aqui. Olha o que o salmista ele diz assim, ó: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Olha o que ele está dizendo: eu estou pedindo, mas eu vou buscar. Às vezes, amados, nós estamos pedindo, mas não estamos buscando. E aí ele diz, ó: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha. O que ele está dizendo? Eu quero ter um relacionamento com o Senhor todos os, independente da situação, mas eu quero estar na tua presença sempre. Eu quero que o Senhor esteja no centro da minha vida. Por isso que ele vai dizer: para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, seu santo templo. Entenda isso, amados. Quando nós buscamos a Deus, em primeiro lugar, o melhor lugar que nós vamos querer estar é na presença de Deus. Amém? Segundo ponto, Deus manifestará o seu poder. Amém? Tem um texto que me chamou a atenção, Mateus 19:26, você conhece, que vai dizer assim, ó: Jesus olhando para eles disse: para os seres humanos isto é, mas para Deus tudo. Esse versículo, amados, acabou encerrando a história de um jovem rico que chegou para Jesus e disse assim: Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Olha a pergunta: o que eu preciso para ser salvo? É como muitas vezes eu e você chegamos para Deus e perguntamos: Senhor, o que eu preciso para ser abençoado? O que eu preciso fazer? Amém? Aí Jesus disse para ele assim, ó: cumpre a palavra, cumpre os mandamentos. E ele disse: isso eu já cumpro desde a minha infância. E aí ele citou ali os mandamentos. Jesus olha para ele e diz assim, ó: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem me segue. O que Jesus estava dizendo? Começa a caminhar comigo. Mas a Bíblia vai nos dizer, amados, que o jovem entristeceu, se retirou e foi embora. Por isso que os discípulos ali tiveram um diálogo com Jesus Cristo, e Jesus encerra dizendo isso: para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Nós temos que entender, amados, que tem situações na nossa vida que muitas vezes nós vamos olhar e para nós não tem solução. É possível para nós nos salvarmos? Não. É possível para nós operarmos uma cura? Não. É possível para nós operarmos um milagre? Não. É possível nós libertarmos alguém? Não. É possível para nós vivermos uma nova história? Não. Se Deus não estiver no controle. Agora, quando nós colocamos Cristo no centro de todas as coisas, a salvação é possível? Sim. A cura é possível? Sim. A libertação é possível? Sim. Uma nova vida é possível? Sim. Por quê? Porque para nós é impossível, mas para Jesus, não. Ele pega alguém que estava no fundo do poço e faz tudo novo. O que eu e você precisamos entender é isso. Muitas vezes para nós não vai dar, mas o Senhor vai querer nos levar a um nível a mais, um nível acima daquilo que eu e você estamos vivendo, que é o que eu quero falar agora. Deus manifestará o seu poder, amados, quando
quando verdadeiramente Ele estiver no centro da nossa vida. Amém? Coloca para nós lá o versículo 11 do texto que nós estávamos. Josué. Aconteceu que quando eles fugiam de Israel na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Presta atenção agora o que a Bíblia vai dizer. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que morreram mortos à espada pelos filhos de Israel. No meio da batalha, presta atenção, no meio da batalha, começa a chover pedra. Sabe o que é interessante? Que a pedra só acertava os amorreus. Eles estavam tudo misturando, bate, corta, entre socos e pauladas, tiros e facadas, como diz o gaúcho. Só que as pedras vinham e caíam aonde? Nos amorreus. Estava o israelita do lado e a pedra vinha e acertava o amorreu. E aí, morreu. Um amorreu, morreu. E aí a Bíblia chega, amados, e nos diz assim: e mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que morreram pela espada. Quem é que deu a vitória? Isso é um fato normal de acontecer? Deus, manda uma pedra aí e derruba meu inimigo. É assim que acontece? Tão facinho assim? Não, isso é algo sobrenatural. Aí nós temos que entender, amados, chega um momento que Deus vai querer nos levar a um nível a mais. Deus vai querer manifestar o seu poder para mostrar para mim e para você quem Ele é. Só que esse nível a mais, esse manifestar o poder de Deus, só vai acontecer se realmente nós buscarmos. Nós vamos ter que estar, amados, totalmente conectados com Ele. Entendendo, amados, que não é por nós. Não é nós que vamos vencer, mas é o Senhor que vai nos dar a vitória. Imagina, amados, ali os soldados lutando, e quando vê, caiu uma pedra, acertava em quem? Não morreu. E morreu? Morreu. Imagina o soldado olhando. Imagina, amados, eles olhando dali um pouco, os amorreus quase tudo derrotado, e eles não tinham matado ninguém. Quem é que tinha matado? A chuva de pedra. Em meio a uma batalha, você já deve ter assistido filmes, e todo mundo ali vai para o corpo a corpo, a pedra acerta um e não acerta o outro. Ali, amados, Deus estava mostrando, Deus estava dizendo, o que Ele tinha dito para Josué lá? Não tenha medo, eu vou te dar a vitória. Amados, Deus quer nos dar a vitória, Deus quer manifestar o seu poder para mim e para você. Deus quer lutar as nossas batalhas? Quer. Deus quer mudar a nossa história? Quer. Mas nós precisamos colocar Ele na frente de tudo. Se eu e você, amados, não entendermos e não começarmos a buscar este sobrenatural de Deus, começarmos a caminhar de acordo com aquilo que Deus tem para as nossas vidas, como que nós vamos começar a viver algo além daquilo que eu e você imaginamos? Eles poderiam imaginar esse fato acontecendo quando Deus disse para eles que não tivessem medo, que Deus iria dar vitória para eles? Não. Sabe o que isso significa, amados? Deus está pronto para nos surpreender. Deus está pronto para mudar a nossa história. Mas nós precisamos colocar Ele em primeiro lugar. Amém? Terceiro ponto, amados. Viva o sobrenatural de Deus. Diga, eu quero viver o sobrenatural de Deus. João 14:12, coloca para nós. Tem um texto que eu não sei se você já leu, mas está na Bíblia. Amém? Olha o que diz, ó. Em verdade lhes digo que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Quem é que está falando isso aqui mesmo? Você viu o que Jesus estava dizendo? Vamos ler de novo? Volta lá. Em verdade lhes digo que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço. Que obras ele fez? Ele curou os enfermos, ele deu vista aos cegos, ele levantou os paralíticos, expulsou o demônio, andou sobre as ondas, multiplicou pães, peixes.
Ele está dizendo, ó, essas obras que eu fiz, vocês vão fazer também. Amém? Mas aí ele diz assim, e outras, e é Jesus que está falando. Olha o versículo 13. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado em quem? No Filho. 14. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Interessante, amados, que Cristo, sendo Cristo, Ele quer nos levar a entendermos que nós podemos viver algo sobrenatural que talvez ainda não começamos a viver. Ele está dizendo, as obras que eu fiz, vocês vão fazer, e obras ainda maiores. O que Jesus Cristo fez era natural? Não. Mas o que nós estamos vivendo é natural ou sobrenatural? Aí às vezes a gente vai pensar assim, mas eu estou aqui no naturalzinho. Então está na hora de começarmos a viver o sobrenatural. Porque muitas vezes, amados, as lutas se levantam e nós nos acomodamos diante delas. Muitas vezes as batalhas se levantam e nós achamos, é isso aí mesmo. É essa luta que veio e eu vou ser derrotado e a coisa não vai dar certo e a minha família vai ser destruída. E aí sabe o que a gente está dizendo? Nasci para sofrer. Nasci para dar errado. Comigo é assim, eu dou 2 passos para frente e 2, 3 para trás. E aí a minha vida está sempre assim. Um dia tudo 10, tudo dando certo, no outro dia dando tudo errado. E a gente pensa, não, é assim mesmo. Vamos indo. Como às vezes a gente diz, vamos empurrando com a barriga. O problema às vezes é quando a barriga é pequena, né? Eu estou tentando diminuir. Vamos lá, vamos embora. Muitas vezes, amados, a palavra já foi liberada para a minha vida e para a sua vida, mas nós não estamos vivendo. O que Jesus Cristo, amados, disse para os seus discípulos, era o que aquele povo lá com Josué estava vivendo lá naquele lugar. Como assim, pastor? Coloca para nós lá, versículos 12 e 13. Josué. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e na presença dos israelitas, e disse, sol, detenha-se em Gibeão, e lua, pare no vale de Aijalon. Olha o que aconteceu, versículo 13. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo vingou de seus inimigos. É normal, né? A gente olha para o sol e diz assim, sol, fica parado aí. Lua, não te mexa. Isso aí é coisa normal que a gente faz todos os dias, né? Ou quando começa a chover, a gente diz assim, não, chuva, volta para lá, sol, vem para cá. A gente faz isso. Mas como é que aqui a Bíblia está dizendo que obedeceu? Não está escrito no livro dos justos, o sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia? Por que Josué viveu essa experiência e hoje nós não conseguimos fazer a mesma coisa? Qual era o nível de relacionamento que Josué tinha com Deus para ele dizer assim, para sol, e o sol parou, para a lua, e a lua parou? Como é que aqui deu certo e se está registrado na Bíblia, por que hoje, muitas vezes, eu e você não estamos vivendo o sobrenatural de Deus? Por que muitas vezes nós estamos nos acostumando com as coisas do jeito que dizem que são, mas nós não nos dispomos a viver o sobrenatural? Nós já achamos, não, isso aí não vai dar certo. Não, isso aí não vai acontecer. Isso aconteceu só na Bíblia aconteceu. Mas se Jesus Cristo, aí lembra o texto de Jesus? Se Jesus disse que o que Ele fez nós faríamos e até obras maiores, então quem é que está mentindo nessa história aí? Ou quem é que está se enganando nessa história? Porque se Jesus disse isso e não é verdade, então Ele estaria mentindo? Mas Jesus mente? Pois é. Então se Jesus falou então quem é que não está vivendo
A culpa é de quem mesmo? Pois é. Muitas vezes nós não estamos vivendo o que Deus tem para as nossas vidas e ainda estamos reclamando de Deus. Ah, mas é que não dá. Tá, então. É a mesma coisa que uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Eu orei. Quando eu terminei de orar, a pessoa olhou para mim e disse assim: acho que agora pode ser que dê certo. Acha? Acabou de perder a bênção. Oramos, determinamos a bênção. Acho que agora vai dar certo. Eu li, por quê, irmã? Porque o senhor é o 11º pastor que está orando por mim. Eu disse, hã? 10 já tinham orado e não tinha acontecido. Eu disse assim, eu não tenho nada demais além dos outros 10. Sabe o que era isso? Ela não acreditava. Muitas vezes, amados, nós não estamos vivendo o melhor de Deus porque nós não acreditamos no melhor de Deus. Nós olhamos para a dificuldade e nós mesmos dizemos, isso aqui não vai dar certo. Nós estamos determinando o que pode acontecer e o que não pode. Aí nós dizemos, Deus, isso aqui não vai dar certo. Aí Deus está dizendo assim, bom, se tu já está dizendo que não vai dar certo, então é porque tu não acredita. Imagina, amados, Josué olhando para aquela batalha e dizendo assim, nós precisávamos de mais tempo. Deus, para o sol, hein? E Deus, tá bom. Para a lua também, que senão, não parar um e não parar outro, não vai dar certo. Para a lua também, tá bom. E nós vamos seguir na batalha aqui. Ele fugiu da batalha? Não. Ele ficou no campo de batalha lutando? Ficou. Mas ele estava lutando e vivendo o sobrenatural. E sabe o que é o mais interessante, amados? Que uma vez a NASA, fazendo a contagem do tempo, eles descobriram que havia uma falha no tempo. E eles foram calcular e deu um dia. A primeira parte do tempo está aqui, que Deus parou. E outra foi lá no profeta Isaías, quando Deus fez retroceder. O sol deu os graus para mostrar que Deus estava no controle. Juntando essas duas passagens, fecha 24 horas, é o que a NASA descobriu que faltava um dia. Isso é pesquisa que você pode ir na internet pesquisar. Isso é dado científico. O que eu quero dizer para você, amados, que para mim, para você, pode ser impossível. Mas Deus está dizendo assim, saia do raso. Começa a andar no sobrenatural. Não segue vivendo aquilo que as pessoas já colocaram na tua cabeça que você tem que viver. Começa a viver aquilo que Deus está dizendo que Ele quer que você viva. Muitas vezes, amados, nós já colocamos crenças limitantes na nossa cabeça, na nossa fé. E nós dizemos, isso não vai dar certo. Ponto. E aí, não, aqui nem Deus faz nada. Essa pessoa nem Deus muda. O que nós estamos dizendo? Deus não tem? Pois é. E aí o próprio Cristo disse, vocês vão fazer o que eu fiz, e obras maiores. Aí a gente diz assim, mas isso aqui é só na Bíblia. Que fé é essa? Que muitas vezes nós dizemos, eu tenho fé, eu acredito, mas quando chega na hora de colocar em prática, nós damos para trás. Quando chega na hora, amados, de eu e você vivermos o sobrenatural de Deus, e a gente diz assim, isso aí é conversa do pastor, só para ficar enrolando a gente lá. E aí não acredita nem na palavra, não acredita no que está sendo pregado, e a gente fica achando que não, essas coisas aí aconteceu só no passado. Isso aí aconteceu só lá atrás. Uma vez uma pessoa me disse assim, pastor, mas isso aí aconteceu só na Bíblia. Aquilo que Jesus Cristo disse, esse texto, uma vez uma pessoa me disse assim, não pastor, aquilo ali ele falou para os discípulos, não para nós. Pois é, se a pessoa não crê. Tem gente que não crê no batismo no Espírito Santo. Tem gente que não crê em cura, tem gente que não crê em libertação. Engraçado, amados, que se nós olharmos para a Bíblia, onde é que está escrito isso? Na Bíblia. E se está escrito na Bíblia, será que é verdade? Como o texto disse ali que está escrito, aonde? No livro dos justos. Então, amados, se hoje eu e você não estamos vivendo o sobrenatural na nossa vida, a culpa não é de
Deus. Porque Deus já liberou na minha vida e na sua vida. O problema é que nós não estamos acreditando. E se nós não acreditarmos, amados, que Deus tem muito mais do que nós pensamos ou imaginamos, nós nunca vamos viver o sobrenatural de Deus. As lutas estão vindo, as derrotas estão chegando, e aí a gente diz assim, isso aí mesmo, vamos indo, do jeito que dá, caindo, levantando. E eu não estou dizendo, amados, aqui, eu não estou pregando um evangelho triunfalista, não tem nada a ver. Mas eu estou pregando, amados, um evangelho que está mostrando que Josué estava no meio da batalha. Eu sempre digo, quem quer vitória primeiro tem que lutar. Josué estava no meio da batalha e ele disse assim, mas eu quero viver o sobrenatural aqui. Sol para, lua para, e nós vamos seguir fazendo o quê? Lutando. Muitas vezes, são duas coisas que nos impedem. Primeiro, nós não cremos. E segundo, nós não queremos lutar. O problema veio e nós já entregamos pontos. Aí não luta. Em algum momento, amados, nós vamos olhar para a Bíblia e nós vamos ver os grandes homens e mulheres de Deus tendo vitória sem ter lutado. Existe alguma situação assim na Bíblia? Não. Foram homens e mulheres que lutaram, que desafiaram reis, reinos, principados, potestades, e Deus deu a vitória, mas eles tiveram que lutar. Começa a viver o sobrenatural, mas não acha que você vai ter uma vida mar de rosa, até porque isso não existe. Ou o mar é azul, ou tem lá o mar vermelho. Essa história de mar de rosa é conto da carrochinha. Amém? Diga, eu preciso viver o sobrenatural. E para encerrar, amados, Deus ouve os seus filhos. Mas para nós entendermos uma coisa, coloca para nós lá João 1,12. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de, a saber, os que creem no seu. Então vamos lá para nós entender, todos nós fomos criados por Deus, amém? Ninguém aqui veio do macaco, ninguém aqui veio do extraterrestre, amém? Todos fomos criados por Deus? Beleza, então tá. Se nós fomos criados por Deus, então nós somos criaturas criadas por Deus. Mas agora a Bíblia vem e me diz que para mim me tornar filho de Deus, eu preciso me entregar ao Filho de Deus. Ninguém tem o Pai se não tiver o. Ninguém vai alcançar as bênçãos do Pai se primeiro não se render ao Filho. Então aqueles que receberam, aqueles que creram, esses vão ser chamados do quê? Filhos de Deus. E aí diga comigo, Deus ouve os seus filhos. Se você é filho de Deus, Deus te ouve. Amém? Você crê nisso? Então vamos lá, amados. Coloca para nós o versículo 14. Lá do outro texto, para nós finalizar. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Tendo o Senhor assim atendido a voz de quem? De um homem. Porque o Senhor lutava por Israel. Deus atendeu a voz de quem? Diga, de um filho. Porque se Josué não estivesse na presença de Deus, ele ia dizer para o mosquito sair dali, o mosquito não saía. Mas ele disse, sol, fica aí. E Deus assim, ligou aí, está ligado aqui. Não foi isso que Jesus Cristo disse? O que ligar na terra, será ligado nos céus. O que tu desligar na terra, pois é, Josué sabia disso. Ele sabia disso porque ele sabia quem ele era. Ele sabia disso porque ele sabia o Deus que ele servia. Então, por ele saber de tudo isso, ele disse assim, sol, para aí, lua, para aí. Porque eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Ele pode fazer, mas eu sei quem eu sou diante do meu Deus. Eu sei que eu sou filho. Eu sei que eu obedeço.
Eu sei que Ele é o meu Senhor, eu sei que é Ele que está na frente. A minha vitória é por causa dEle. A minha vitória é só para que o nome dEle seja glorificado na minha vida. É isso, amados, que eu e você nós precisamos entender. Josué faz um pedido inusitado. Talvez fosse eu e você, nós ia dizer assim: Deus, já mata tudo de uma vez, para nós ficar aqui de perna para cima. Mas Josué disse assim: não, eu quero seguir lutando. Eu só quero que o Senhor me dê mais tempo. Às vezes a gente quer que Deus atire a luta. E a gente não entende, amados, que nós precisamos passar pelo processo, se nós quisermos viver o propósito. Tem lutas, amados, que são necessárias eu e você passar. Tem batalhas, amados, que são necessárias eu e você enfrentarmos. E aí não vai adiantar nós chegarmos assim: Deus, tira essa luta de mim, tira esse inimigo de mim. E Deus vai dizer assim: mas fui eu que coloquei ele lá só para dar uma trabalhadinha em ti. Amados, tem vezes que eu e você nós vamos ter que mudar a nossa oração. E dizer assim: Deus, a luta se levantou, então vai na frente, me ajuda. E eu vou passar por isso e eu vou vencer. Mas normalmente qual é a primeira coisa que a gente faz quando a luta se levanta? Tira de mim, Deus, essa luta. Afasta de mim esse inimigo. Não é assim muitas vezes? Primeira coisa, a gente pede que Deus faça tudo. E a gente não quer fazer nada. O que Josué pediu: só me dá mais tempo porque eu quero continuar lutando. Eu sei quem o Senhor é, eu sei quem eu sou, e eu sei que se eu continuar firme no Senhor, a vitória é certa. Então só me dá mais tempo para mim derrotar o inimigo, que eu quero derrotar todos, não quero deixar um. Muitas vezes, amados, nós estamos fugindo do inimigo, e Deus está do nosso lado dizendo: vai, eu estou aqui para te dar vitória. Vai, não é tempo de parar. E muitas vezes nós não estamos entendendo, amados, o processo de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós estamos olhando para a luta e estamos achando: será que Deus esqueceu? Não. Sabe por que o inimigo está se levantando? Será que não é Deus que está trabalhando? Será que não é Deus que está nos forjando? Será que não é uma situação que Deus colocou na nossa vida, amados, para que o nome de Deus fosse glorificado? Para que o nome de Deus fosse exaltado, das pessoas olharem e dizer assim: nossa, mas olha a luta que tu passou, e olha aí o que Deus fez na tua vida. É, para te ver. Ah, mas Deus foi bom, né? Graças a Deus, que Ele é bom, o tempo todo Ele é bom. Tem situações, amados, que nós temos que deixar acontecer, para nós ter o que contar. De nós podemos chegar e dizer para as pessoas assim: ó, tu viu o que eu passei? Vem, eu vou te contar o que Deus fez. Porque talvez a medicina vai dizer que não dá, as pessoas vão dizer que não dá, aquele, não, desiste. Daqui um pouco chega a vitória e diz: ué, como é que deu certo? Deus estava na frente. Lembra, amados, é para que o nome de Deus fosse glorificado. É para que o nome de Deus fosse exaltado. É para que eu e você, amados, entendêssemos o que Deus quer fazer na nossa vida. Josué podia ter dito: Deus, já que o Senhor está mandando pedra, mata tudo. Ele disse: não, só me dá mais tempo, porque eu também quero lutar. Não fuja das lutas. Você é filho de Deus, lembra-se, teu pai está contigo. Ele vai lutar com você, Ele vai te dar a vitória. Ele pode não eliminar o inimigo da tua frente, mas Ele vai te dar toda a força que você precisa para derrotar o inimigo. Mas aí depois você vai dizer assim: eu só venci porque Deus estava comigo. É isso que nós temos que aprender a reconhecer, amados. Eu venci porque eu tenho um Deus que está comigo. Amém? Te coloca em pé. Amados, talvez você possa estar passando por uma luta. Talvez você possa estar enfrentando uma batalha, e talvez você estava até hoje olhando para essa batalha sem entender o porquê. Mas talvez Deus colocou essa batalha nesse momento da tua vida, sabe para quê? Para você ter que lutar. Quem é que quer vitória? Então lute.
Quem é que quer vencer na vida? Seja na área espiritual, seja na área familiar, seja na área profissional, seja nos negócios, seja numa empresa. Quem é que quer vencer? Todos nós queremos vencer. Quem é que vence sem trabalhar? Tu tem a tua empresa lá, se tu não trabalhar, o que acontece? Perde cliente, fecha as portas. Se tu fizer a mesma coisa, Rodrigo, vou ficar de perna para cima, não vou mais trabalhar. Se foi tudo. Por que agora, quando chega na vez da nossa fé, nós queremos colocar as pernas para cima e dizer: Deus, faz tudo por mim, porque eu não quero fazer nada? Muitas vezes, amados, Deus está nos chamando para a batalha e está nos dizendo: eu estou contigo, não tenha medo, vai. Fecha os teus olhos, coloca a tua vida diante do Senhor. Coloca diante do Senhor. Talvez a tua luta, a tua batalha, aquilo que você hoje está vivendo, aquilo que hoje você está enfrentando, seja na tua vida pessoal, seja na tua vida familiar, independente daquilo que seja, da área que seja, coloca diante do Senhor. Mas lembre-se dos passos. Primeiro, busque a Deus, coloca diante do Senhor. Entenda, amados, que Deus quer se manifestar na tua vida. Entenda, amados, que o Senhor está nos chamando para viver o sobrenatural. Deus está querendo fazer algo que talvez eu e você ainda não vivemos, mas Deus está dizendo: eu tenho mais para você, eu tenho mais para você. Só que se você quer ver a tua oração ser atendida, começa a te colocar como filho. Te renda a Cristo, abra o teu coração, te renda ao Senhor. Deixa Jesus Cristo ser o teu Senhor, deixa Ele ser o teu Salvador. Receba a Deus como Pai na tua vida, como aquele que te criou, como aquele que te formou e como aquele que tem toda a condição de te dar a vitória, independente da luta que você está passando. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te glorificamos neste momento e nós te agradecemos. Colocamos todas as coisas diante do Senhor e buscamos a tua face neste momento, buscamos, Deus, a tua presença neste momento. E declaramos, Deus, a nossa vida está nas tuas mãos, então faça de acordo com a tua vontade, para que o teu nome venha a ser exaltado e glorificado. Que nas lutas, Pai, o Senhor venha tomar direção, e que o Senhor venha nos conduzir em cada passo, em cada luta, em cada batalha. Escuta a oração dos teus filhos, Pai, e manifesta o teu reino e a tua glória neste lugar, em nome de Jesus.